Então, bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do 4 em Linha, um espaço em que 4 liberais da linha comentam online os assuntos da semana. Hoje temos 4 novos comentadores, entre Lisboa e Cascais, temos de Lisboa André Andes Godinho, e de Cascais o Paulo Chaves Alves, e aqui no Conselho de Oeiras está a Marina Leitão e estou eu, que hoje serei o moderador. Este programa tem 2 partes. Uma primeira parte em que todos nós vamos debater um tema que consideramos o tema da semana, e uma segunda parte em que alguns de nós apresentarão notícias de jornal, que depois comentaremos, ou notícias de televisão, as gordas da semana. E então, hoje vamos começar. O tema principal da semana é o orçamento. É um orçamento, não sei mesmo tempo como é que se chama, porque antigamente, quando havia alterações, chamava-se orçamento retificativo. Depois o nome passou a ser proibido, passou a usar-se as cativações. E nesta altura parece que se chama orçamento complementar ou suplementar. É desse que estamos a falar e eu vou então passar a palavra à Andreia, que vai começar. Boa noite a todos, espero que estejam bem. Em relação ao nosso tema central da semana, tanto o orçamento retificativo, que vai ser assim que eu vou chamar porque não sou adepta da nova língua e sou old school, o primeiro tema e o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é a questão que este orçamento foi aprovado com os votos favoráveis apenas do PS. Portanto, tanto a Iniciativa Liberal como o Chega, como o CDS votaram contra, os restantes partidos abstiveram-se e julgo que isto dá uma nota de que o nosso governo está um bocadinho numa ilha e sozinho a defender esta matéria. Quanto a números que eu gostava de destacar, que acho que são de salientar, uma vez que o orçamento retificativo vem dar um balão de oxigênio em relação através de novas verbas, em relação àqueles serviços públicos que se consideram essenciais e que se querem dar boost em relação à crise que está a surgir relativamente em consequência deste vírus. Gostava de destacar os 1.200 milhões que estão reservados para a TAP, apesar de se considerar que serem gastos os tais 946 milhões, mas estão reservados 1.200 milhões para a TAP, por oposição aos 500 milhões reservados como reforço do Serviço Nacional de Saúde, que acho que é interessante e que vem criar aqui uma escala, uma ordem de prioridades, de opção de escolha do nosso governo. E um detalhe que para mim é significativo, até porque muitas vezes o diabo está nos detalhes, que é a pequena questão do aumento do valor que dispensa o visto do Tribunal de Contas. Portanto, era 350 milhões, agora passou para 750 milhões, que eu até concordo, não me oponho, porque entendo que é uma medida que vai desburocratizar e que vai, de alguma maneira, aliviar algum peso da mecânica, da máquina estatal, mas o tal detalhe mais cirúrgico é a questão de que está aprovado que os nossos concursos públicos, portanto, se ficarem desertos, se não houver nenhuma proposta que cumpra os mínimos, será possível fazer adjudicações diretas pelos valores que eles entenderem. Deixo este tema aberto porque a minha maior preocupação é, por oposição também aos números que falei, é a não menção de verbas destinadas especificamente para a educação. E assim é o tema que eu acho que é premente, é o motor da nossa sociedade em termos de civilização, e a única verba que se encontrou, uma menção de uma maneira transversal, é a questão das bolsas do mestrado, portanto, em que quem está a beneficiar de bolsa durante a licenciatura vai ter um acesso direto à bolsa no mestrado, mas acho que antes disso temos as nossas crianças e o nosso futuro, e para encontrar algum tipo de linha de matéria, encontramos então no nosso plano de estabilidade económica e social os tais 400 milhões que hoje, esta semana, na entrevista do Expresso, veio referido até pelo Mário Nogueira da FENPROF, que são os 400 milhões mencionados para desenvolvimento da escola digital. Mas como, porquê e a que título? Vai ser o novo anormal, portanto o novo anormal vai ser por 400 milhões em desenvolvimento de tecnologia no Parque Tecnológico Escolar, que é um facto que tem sido abandonado e que não tem sido muito, não tem tido investimento desde a altura do Sócrates, ou não, ou são as famílias que vão ter acesso aos recursos, tem-se essa questão. Segunda questão, há disponibilidade para contratação de professores, é verdade, mas esse dinheiro vem de onde? Não está mencionado nem no orçamento nem no PES nenhuma verba destinada ao reforço dos professores. E reforço de professores a que título? Portanto, é um reforço puro ou vai ser uma substituição? Vão reformar, vão proteger os professores, grupos de risco?
uma vez que existem, e nós sabemos que temos uma classe de professores de funcionários públicos já com uma comunidade avançada. E depois a questão, mais ainda premente, portanto, isto vai intensificando o nível de preocupação, que é a questão do espaço. Isto vai ser feito onde? Portanto, há mais professores, vai haver mais turmas, que essa é a preocupação, portanto, precisamos de mais espaço. E se precisa-se mais espaço, que nós temos o exemplo da Dinamarca, que é curioso, e eu lanço o desafio de ler a notícia do Eco de hoje, em que é um exemplo a seguir, mas nós tradicionalmente também não temos essa questão, não é? Porque lá está o diabo, depois vemos por nós. E que é aproveitar museus, os estádios de futebol, os campos da bola, e porque não fizemos isso antes, portanto é a total ausência de interesse, é o total não priorização e, de certa maneira, e para terminar, lamento que se cumpra tão bem as orientações da Organização Mundial de Saúde para a criação deste pânico do vírus, mas depois ignora-se as recomendações da organização, da Unicef e da ONU, que pediu a todos os Estados para priorizar a educação e isso não tem sido feito. Estas são as minhas preocupações e pronto. Obrigado, Andreia. Temos aqui um sorteio e o segundo a falar é o Paulo. Paulo. Obrigado, João. Boa noite a todos. Esta questão do orçamento suplementar, ou orçamento retificativo, esta questão do nome é uma coisa estranha. Ambos os nomes têm assim um certo sabor à austeridade, que é um dos problemas, pelos vistos, do nome. O orçamento retificativo tem assim um sabor mais intenso, toda a gente sente o sabor à austeridade. O orçamento suplementar tem assim um sabor mais leve e só aqueles que foram despedidos ou estão em layoff ou tiveram redução de salário é que sentem o sabor à austeridade. Portanto, há aqui alguma hipocrisia que começa logo na questão do nome que se vai utilizar. Quanto ao resto, não tem nada de novo. Portanto, estamos a falar de um orçamento que vai estar válido durante cerca de 6 meses. Basicamente é um penso rápido para fazer face à crise económica que resulta desta pandemia e que reflete o pensamento político do PS. Portanto, é mais do mesmo. Não traz surpresas. Na minha opinião, nós devemos, efetivamente, focar-nos no rearranque da economia e em que o Portugal pós-Covid seja melhor que o Portugal anterior à economia. E quando estamos a falar de relançar a economia, há aqui uma série de aspectos que são muito importantes e que nós temos que fazer rápido. Temos que conseguir rápido. Por um lado, temos que conseguir menos burocracia. Portanto, nunca é demais repetir isto. Temos que ter mais transparência, temos que ter mais fiscalização a posteriori, temos que ter uma maior clareza nas leis e aqui é preciso sublinhar que muitas das leis que foram produzidas e que saíram da Assembleia da República nestes anos todos de democracia, muitas delas são imprecisas, são confusas, são desfasadas da realidade. Algumas são inaplicáveis ou ninguém as aplica, só servem para colocar areia na engrenagem e contratar gabinetes de advogados. Portanto, este é um aspecto importante para relançar a economia e que não tem a ver com fundos, tem a ver apenas com conseguir fazer melhor e mais rápido aquilo que já se faz para que as coisas andem para a frente. Por outro lado, temos aqui uma oportunidade histórica de dar um salto em frente na nossa sociedade, resultante de toda esta crise e do que vai acontecer a seguir. E aí podemos também melhorar várias coisas. Podemos melhorar e devemos melhorar a questão da igualdade de oportunidades, que ainda e continua a ser um problema em Portugal. E aqui o que é importante deve ser o mérito. E aqui, de novo, mérito. Vale a pena sempre repetir estas palavras, porque é importante, porque, enfim. Temos a questão da liberdade individual, que também deve ser bastante desenvolvida. Por exemplo, eu pago impostos ao Estado e gostaria de, em troca, pelos impostos que pago, receber um cheque ensino e um cheque saúde que me permitisse escolher a escola onde os meus filhos andam e o médico onde eu vou. Por outro lado, precisamos também ter mais sociedade civil, ou seja, precisamos ter menos
Estado ou ter o Estado, sem termos o Estado sempre a querer influenciar tudo e todos. Finalmente, para reconstruir, temos também a questão de reconstruir a nossa sociedade e a nossa economia de forma a estar preparada para a crise climática que está aí. E aí estamos a falar que precisamos de ter uma sociedade, uma economia mais sustentável, mais resiliente e mais rica. E o mais rica deve ser sublinhado aqui neste ponto, porque as coisas estão ligadas. Se nós conseguirmos colocar as nossas empresas e a nossa academia na primeira linha mundial da transição energética e dos serviços que vão ser sustentados em tecnologias descarbonizadas, vamos conseguir ganhar mais cotas de mercado, exportar mais e tornarmos uma sociedade mais rica. Obrigado, Paulo. Segue-se a Mariana. Mariana, por favor, a palavra é tua, diz a tua justiça. Olá a todos e obrigada, João. Bem, eu, relativamente ao orçamento suplementar, gostaria de começar por falar do parecer que foi conhecido pelo Centro de Competências Jurídicas do Estado e que invoca um acórdão do Tribunal Constitucional de 1986, que no fundo vem dizer aos partidos que estes não podem apresentar propostas de alteração no âmbito da discussão do orçamento suplementar ou retificativo, como lhe queiram chamar, nomeadamente propostas de alteração do lado da despesa e da receita. No fundo, a minha opinião é que este parecer foi enviado numa tentativa bastante clara de intimidar e condicionar os deputados, considerando que a prática nos últimos anos não tem sido esta. Ou seja, é bastante curioso que o governo socialista venha agora querer fazer exatamente o oposto daquilo que andou a fazer quando estava na oposição, em que apresentava recorrentemente nos orçamentos retificativos, na altura retificativos, era o nome, diversas propostas de alteração, tanto do lado da despesa como do lado da receita. O que me parece óbvio é que há de facto aqui uma tentativa clara do governo limitar os poderes dos deputados e da Assembleia da República. E a dúvida que eu tenho, no fundo, é porque é que os deputados, na discussão do Orçamento de Estado, não tinham qualquer limitação no que diz respeito à apresentação de propostas de aumento da despesa ou diminuição da receita, e o Governo sentiu agora a necessidade de sugerir essa limitação. O que eu acho é que o Governo está, no fundo, a passar um atestado de incompetência e falta de responsabilidade aos deputados, assumindo que estes não serão capazes de adequar as suas propostas à situação de exceção que atualmente vivemos. Outra conclusão que se pode retirar é relativamente ao estado de saúde da Geringonça, que claramente já teve melhores dias, pelo menos na minha opinião. Se o PS estivesse 100% confortável nesta relação, não teria agora a necessidade de arranjar formas de evitar discussão e apresentação de propostas de alteração. Ou seja, a Geringonça basicamente existe para viabilizar orçamentos através da abstenção. Relativamente ao PSD, gostava também de deixar esta nota, por seu lado, sendo o maior partido da oposição, tem atuado como um completo fantoche do governo. Por um lado, quer-se mostrar disponível para consensos e coligações, tendo inclusivamente mostrado a sua disponibilidade para integrar aquilo que eu considero um surreal governo de salvação nacional, e por outro lado, critica este parecer, relativamente à aplicação da lei travão, considerando-o até de pouco democrático, critica o próprio orçamento suplementar e no fim do dia abstém-se na altura de o votar. Não se percebe bem o papel do PSD, que é o maior partido da oposição, nisso mesmo, ou seja, em fazer oposição. E deixo também a pergunta, quando é que vamos assistir a Rui Rio passar a agir em conformidade com as críticas que vai fazendo, nomeadamente votando contra? Em relação ao documento em si, temos um orçamento crucial para o país, aprovado, e como a Andréia também já teve a oportunidade de referir, apenas por um partido, pelo PS, com 3 partidos a votar contra, sendo um deles a Iniciativa Liberal, e apenas tolerado pelos restantes partidos, os partidos à esquerda, o PSD e o indefinido PAN. Há ainda graves problemas estruturais que este orçamento não resolve, e como também foi perceptível por algumas das questões que a Andréia e o Paulo referiram, é para mim um documento claramente insuficiente, muito restritivo e que não prevê uma estratégia global para o país. Identificam-se inúmeros riscos nas previsões e há 2 exemplos práticos disso. O facto do Conselho de Finanças Públicas já ter vindo alertar para grandes discrepâncias entre aquilo que são as suas previsões, por exemplo, para a queda do consumo privado e aquelas que constam das previsões do Governo. A própria TAU também já veio alertar para vários fatores de risco em torno das projeções orçamentais, nomeadamente a possibilidade da TAP e o novo banco
terem custos bastante mais elevados do que se encontram reconhecidos na despesa primária, além de questionar também o aumento do teto máximo de endividamento das empresas públicas por não encontrar fundamentação económica para este aumento. Ainda relevante também referir o facto de haver uma certa opacidade e uma extrema complexidade do próprio articulado do documento, o que certamente não favorecerá a sua interpretação e aplicação. E pronto, em relação ao orçamento suplementar, eram estas as notas que eu gostava de deixar. Obrigado, Mariana. Agora falo eu, portanto deixo o meu papel de moderador e passo ao papel de comentador. E queria falar um pouco sobre a forma como em Portugal se fazem orçamentos, de uma forma mais genérica. Embora seja de quase do desconhecimento geral, a Constituição Portuguesa exige orçamentos equilibrados. Há o artigo 135, em que diz textualmente que o orçamento prevê as receitas necessárias para cobrir as despesas. Ou seja, se nós levarmos a Constituição à letra, pois na verdade tem sido largamente incumprida todos estes anos em que tivemos sempre déficits. E porquê é que isto é assim? Porque algumas pessoas inteligentes, certamente reputadíssimos juristas, inventaram um conceito, que é o conceito de receitas creditícias, que deve deixar qualquer estudante de Economia ou Finanças a tremer com este conceito. Ou seja, de acordo com a lei portuguesa ou com a interpretação que se dá à lei, um empréstimo é uma receita. Antes da entrada do euro, nós tínhamos a fábrica das patacas, tínhamos o Banco de Portugal, o dinheiro não chegava, imprimia-se, e sei que muitos já se esqueceram dos tempos em que a inflação chegava aos 30%, tal era a quantidade de moeda que se imprimia em Portugal para suportar os déficits que os vários governos iam sempre orçamentando. Também com consequências graves na desvalorização da moeda, dificultava o pagamento das importações e de tal forma que tivemos bancarrotas, duas antes de 85, antes de entrarmos na União Europeia. Depois, tivemos aquele período do cavaquismo, a entrada na União Europeia, o dinheiro chegava facilmente, havia um enorme crescimento económico, tudo parecia que ia bem, mas entretanto veio um período para Portugal que teve consequências catastróficas e que muitos não dão a devida importância, que foram os 6 anos de Guterres. Os orçamentos com vista a nós chamar o pântano, fizeram crescer a despesa corrente do Estado em 55%. A despesa pública ficou de tal forma inchada e principalmente rigidificada, porque basicamente isto era criar, cada vez que havia um problema, a forma guterrista de resolver um problema era tirar dinheiro para cima dele e criar um instituto, ou um órgão observatório, um organismo qualquer. Foram criados dezenas e dezenas de organismos durante esses anos. E aqueles 6 anos são em grande parte a causa da estagnação que veio nos 20 anos seguintes, porque desde aí não há margem para alterações. Todos os anos há uma catrefada de grupos de pressão, os sindicatos, os lobbies empresariais, as pessoas da cultura, a saúde e a educação públicas, os reformados. Toda a gente aparece sempre a exigir mais e mais e mais, e todos estão cheios de razão. Todos gostamos de ter financiamento para aquilo que desejamos fazer. E o que tem acontecido é que o que o Estado faz é dar, à vez, atenção a qualquer um destes grupos, umas vezes é mais para os reformados, outras vezes é mais para aqui ou para ali, e vai comprando votos à custa da dívida e do déficit. Ora, governar é a gestão de recursos limitados. Portanto, os governos, se queriam aumentar por um lado, deviam ter que cortar no outro. Mas isso é quase impossível. Em Portugal não se pode cortar, porque quando se corta alguma coisa, na despesa pública, os afetados por esse corte são sempre muito vocais, fazem sempre um grande escarcéu e têm toda a comunicação social a servir-lhes de megafone. E, portanto, os governos não têm coragem de cortar. E nós vimos o que foi quando foi obrigatório cortar, naqueles anos da Troika. Então, se não se pode cortar praticamente nada, ano após ano, o que é que resta? Pois escolher uns grupinhos para dar uma benesse e escolher outros para a sangria. Como? Aumentos de impostos. Em anos de eleições em que se quer dar muito e não se quer aumentar muito os impostos, depois deixa-se o déficit avançar, deixa-se o déficit correr. E nós hoje chegamos a uma situação em que temos um esforço fiscal absurdo para um país com o nosso nível de rendimentos. Claro, quando faz aqueles rankings da carga fiscal, nós podemos estar a meio, mas para o nosso nível de rendimentos estamos claramente acima. A margem de manobra dos governos não existe praticamente. E quando não há coragem para aumentar os impostos que dão nas vistas, aumentam-se os impostos que parecem escondidos.
São aquelas medidinhas fiscais que apontam em todas as direções, que disparam para aqui e para ali, que aumentam primeiro o ISP, depois o açúcar, depois criam os novos impostinhos, corta-se o benefício fiscal aqui, corta-se o benefício fiscal ali, e sempre com uma data de exceções, de tal maneira que ficamos com um tremendo emaranhado. A fiscalidade portuguesa hoje é das mais complexas, e pagar impostos em Portugal para as empresas, hoje somos o segundo ou terceiro país da Europa em que mais complexo é pagar impostos, em que mais tempo as empresas dependem de pagar impostos. Este orçamento suplementar não é muito diferente. Como quer dar algumas benesses, porque tem que aliviar os efeitos da pandemia, criaram-se regras cheias de exceções. Para ter o benefício A, tens que não ter perdido mais de 30% nisto, mas perdeste mais de 50% no ano anterior, e se o acumulado dos últimos 3 anos, na linha B do número 7 do artigo 387 do Código tal for assim, já não podes, não pode. Uma tremenda confusão em alguns casos. Que podia ser simplificada. Por exemplo, quem investe em 2020 pode amortizar metade da velocidade, ou o dobro da velocidade de amortização. Isto era simples, mas o ADN do PS é o complicadex, não é simples, não é o simplex. Aliás, o PS faz um simplex tempos a tempos, geralmente para tentar desmontar algumas das grandes confusões que cria anteriormente. Este orçamento ainda tem uma novidade, que é uma pequena curiosidade. É que antes da pré-bancarrota de 2011, o engenheiro José Sócrates inventou um imposto sobre os ativos da banca. Foi muito aplaudido por toda a esquerda e por muita comunicação social. Passado um ano, com as consequências do Estado deixar de comprar obras públicas, da paragem da economia, as falências das construtoras, tudo o que girava à sua volta, o imobiliário, os bancos estavam todos a ter que pedir ajuda. Pois agora, o que é que aconteceu? Exatamente a mesma brincadeira. Inventou-se o imposto sobre a banca. Não sei se é pesado ou não é, não consegui estimar o valor, mas é mais um imposto sobre a banca para a comunicação social dizer que este governo preocupa-se e tal, e vamos buscar dinheiro a esses malandros da banca que tanto têm custado à sociedade. Só que com a onda de falências que esta crise pode trazer, a nós só resta esperar e rezar um bocadinho para que a história não se repita. Não sei se teremos sorte. E do pouco que vi deste orçamento suplementar é mais do mesmo. É um orçamento que não vai descomplicar Portugal. Bem pelo contrário. E a Iniciativa Liberal fez muito bem a votar contra. E pronto, volto ao meu papel de moderador. E a segunda parte deste programa é aquela que chamamos as gordas. As notícias de jornal que nós vamos comentar aqui. E a primeira gorda é proposta pela Mariana. Mariana, força com a tua gorda. Obrigada. Bem, vou então falar de algo que se passou esta semana e que me deixou absolutamente incrédula, que foi a cerimónia que decorreu no Palácio de Belém, em que tivemos presente o top 3 da Governação Nacional, Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues, António Costa, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e também com o Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e que esta fotografia que vai aqui aparecer ilustra bem essa cerimónia, no fundo, e o que se passou. Juntaram-se estes ilustres, no fundo, para anunciarem com grande entusiasmo que a final da Champions 2020 se irá realizar em Lisboa durante o mês de agosto. Na minha opinião, a cerimónia por si só já foi bastante lamentável. Ver o top 3 ainda me fez pensar que ia, de alguma forma, receber uma notícia bombástica, como, por exemplo, tínhamos conseguido erradicar a Covid-19. Mas afinal não. No fundo isto era só para anunciarem que íamos realizar as Champions em Lisboa e, sinceramente, fiquei bastante pasmada quando isto foi feito em jeito de oferenda e agradecimento ao trabalho dos profissionais de saúde. A linha da frente de combate a esta pandemia, que têm sido os profissionais de saúde, têm feito sacrifícios que provavelmente nós nem conseguimos equacionar. E custa-me ver que, como recompensa final, António Costa diz-lhes que vão receber um evento desportivo em Lisboa. É que eu não consigo sequer perceber o raciocínio que está subjacente, e acho mesmo esta ideia quase insultuosa para a classe. Outra nota só relativamente a este assunto é que António Costa deixou no Twitter, e vou citar, que trazer a Champions para Lisboa é um selo internacional de confiança em Portugal e uma mensagem ao mundo que Portugal é um destino seguro. É engraçado dizer-se isto quando a maioria dos países que está a abrir as suas fronteiras nos põe de fora nessa abertura. Portanto, das duas uma, ou estes países estão equivocados na sua análise, ou António Costa não tem de facto real percepção da crise que tem em mãos. E o que eu peço é que haja alguma noção, no fundo. Obrigado, Andreia. Mariana, perdão, eu acho que a Andreia quer fazer um comentário. Mariana, ainda bem que falas aí num tema sensível,
porque eu quero partilhar a minha opinião e que não foram só os funcionários ou os profissionais do Serviço Nacional de Saúde que eventualmente se sentiram ofendidos. Eu senti-me pessoalmente muito ofendida e com vergonha alheia, primeiro, porque acho que é tratar-me, é uma ofensa à minha capacidade de raciocínio e às minhas competências intelectuais, estarem-me a querer convencer que, ao mesmo tempo que estamos sistematicamente a ser ameaçados e a ser colocados num regime do medo diário, que se não nos portarmos bem vamos todos para casa outra vez. Portem-se bem porque senão vão todos confinados outra vez e que nenhum deles, nem o nosso Presidente nem o Primeiro-Ministro, tem nenhum pudor em estar sistematicamente com esta mentalidade de manipulação do terror, porque nós se calhar somos seres que não temos boa capacidade de escolha, não sabemos o que é melhor para nós, e precisamos que eles sistematicamente nos digam o que nós podemos e não podemos fazer. Em simultâneo, quando dizem que afinal somos um país absolutamente espetacular, isto é um sinal que estamos todos muito seguros e que vamos ter então a Champion. Logo a seguir, temos a entrevista da Marta Temido, da nossa Ministra da Saúde, a referir com um tom extremamente ameaçador, a dizer que não cumprir as medidas do confinamento é um ato de crime, com pena de prisão, até 4 meses. E logo a seguir temos hoje o Marcelo, no seu concerto, eu li hoje, mas acho que foi ontem, no CCB, descontraído e a conviver, lá com aquela máscara, desculpem, perdoem, mas na minha opinião é uma máscara placebo, a dizer que se nós não nos portamos bem, vamos todos para casa. Portanto, fico baralhada e tenho uma dúvida, não sei se o Sr. Presidente da República me está a ouvir, ou o Sr. Primeiro-Ministro, mas a minha questão é, pensam que o vírus, quando escolhe o infectado, tem em consideração a atividade que ele está a ter? Portanto, se ele tiver, como tiveram os nossos jovens esta noite em Braga, a conviver, eventualmente, num espaço ao ar livre e com todo o sentido de responsabilidade, não é? Acredito que máxima liberdade, máxima responsabilidade, portanto não questiono que as pessoas não tenham o seu comportamento minimamente tranquilo, não podem, vai lá a PSP dispersar. Manifestações que ocorreram na Alameda, já pode, então eles acreditam, e essa é a pergunta que eu deixo, o vírus identifica comportamentos e atitudes sociais ou tendências quando infecta? Este está aqui a beber copos com os amigos no jardim, pumba, vou já infectá-lo. Aquilo ali está a manifestar-se a beber copos só porque está a defender uma ideia socialista. Não, eu sou amiga e não vou infectar. Isto para mim é absolutamente aberrante e eu sinto-me ofendida intelectualmente. Obrigado, Andreia. Obrigado. Também tenho um comentário e que tem a ver com o tempo cada vez maior que a propaganda ocupa aos ministros deste governo. Vão limpar uma carruagem de metro, vão 2 ministros atrás, com as televisões, evidentemente. Há uma fábrica que vai produzir álcool gel, vão 3 ministros com as televisões. Há uma nova máquina de limpeza no aeroporto, mais 3 ministros. Estão lá sempre as televisões, amplificam-se coisas absolutamente banais, como sendo o supra-sumo da capacidade de execução de um governo. Que não são banalidades, são coisas muitas vezes nem sequer são de origem governamental, são privados que fazem, mas que estes ministros e este governo têm uma propensão tremenda a sentar-se na fotografia, a pôr-se na fotografia à frente, como tendo sido capaz de fazer uma coisa espetacular. E esta cerimónia bateu todos os recordes. Esta cerimónia teve as 3 mais altas figuras do Estado. 3 ministros, o Presidente da Câmara de Lisboa, um Secretário de Estado. São 8 figuras para 7 jogos. A obra, a Mariana dizia que parecia que iam anunciar o descobrimento da cura do Covid. A mim parecia-me que era a descoberta do caminho marítimo para a Lua, ou algo assim. Um autêntico exagero. Passamos à próxima gorda, que é a minha. E a notícia é esta, que está aqui nesta imagem. A história é simples. Esta professora, que estão a ver aqui na imagem da televisão, infelizmente tem um cancro no estômago. E do IPO de Coimbra, explicaram que a lista de espera era de 3 meses. Felizmente, ela é professora, tem a DSE e conseguiu ser tratada na Fundação Champalimau. Esta situação, este é um exemplo que mostra perfeitamente a injustiça contra a qual a Iniciativa Liberal se tem batido desde o seu início. Não se pode deixar ninguém meses à espera de tratamento, sabendo que tem uma doença que todos os dias nos rouba um bocadinho mais da nossa saúde e da nossa esperança de vida. E não é só nos cancros, há imensas patologias em que os tempos de espera são muito mais elevados em vários hospitais. Aqui há uma grande barreira entre os portugueses com acesso à saúde privada, que são os funcionários públicos e as pessoas de rendimentos elevados, e todos os outros.
São portugueses de primeira e portugueses de segunda. E é uma barreira que tem que ser derrubada. É que não há nada que seja socialmente mais justo do que remover estas barreiras, que são barreiras de classe social, da frente dos cidadãos mais desfavorecidos, os que têm que esperar meses por uma consulta e às vezes morrem à espera. Em Portugal isto não se faz por preconceito político contra serviços privados. E a ideia que Portugal tem um sistema de saúde maravilhoso é sistematicamente espalhada pelos defensores deste SNS monopolista, em que pretende que haja um único gestor de serviços, que é o Estado. Eu gostava de mostrar-vos este mapa. Muitas pessoas desconhecem que a maior parte dos países da Europa, julgo que a maioria, não tem um sistema de saúde como o nosso. Neste mapa, azul escuro, são os países que têm um sistema parecido ao nosso, os chamados sistemas beveridgeanos, em homenagem a Beveridge, William Beveridge. A azul, claro, azul escuro, os países que têm um sistema como o nosso, como se pode ver, Portugal está azul escuro. A azul claro, os países que têm um modelo equivalente àqueles que a IEL propõe, os modelos chamados bismarckianos. São modelos que em muitos casos se cruzam, isto não é preto e branco. Mas a principal diferença é que dos modelos bismarckianos dá-se mais importância a garantir o acesso de todos à saúde do que ao monopólio estatal da prestação dos serviços. Qual é o resultado disto? Bem, mais um mapa, outro mapa, que mostra que os países com sistema igual ao defendido pela IEL estão sempre na frente dos rankings de satisfação e dos rankings de acesso. Veja-se este caso, a grande mancha verde ao centro é onde estão os países com o modelo próximo daquele que a IEL preconiza. São prestadores privados de saúde em concorrência que se conseguem facilmente ajustar às necessidades da procura e garantir um muito melhor atendimento. E nestes países não há cidadãos de segunda. Todos têm acesso ao mesmo sistema. Como é óbvio, nenhum sistema é perfeito e nada disto é preto e branco e se calhar há aqui alguns que são meio verdes, meio vermelhos e tudo ou meio azuis claros e meio azuis escuros. É verdade. Mas quando nós comparamos os dois mapas, e agora mostras os dois mapas comparados, é óbvio, salta à vista, onde é que estão os países que têm um bom serviço e uma boa acessibilidade. São os que têm um modelo que a Iniciativa Liberal defende, não são os que têm um modelo totalmente estatal. Não se deixem enganar, os modelos defendidos pela IEL sempre foram uma aproximação ao modelo holandês ou ao modelo alemão. Acesso garantido para todos, escolha dos prestadores de serviços pelos cidadãos, Estado garante em lugar de Estado prestador. Era importante que ninguém visse a saúde desvaísse na espera do SNS, sendo que as pessoas que mais necessitam são aquelas que menos têm, porque não têm alternativa. E pronto, esta era a minha gorda, e passo à Mariana, que eu queria fazer um comentário sobre esta gorda, não é? Sim, quero fazer aqui, quero apenas sublinhar no fundo duas questões, e que tu também falaste, João, relativamente, pronto, e que no fundo eu também acho que são muito relevantes e que tem havido algumas faltas de entendimento quanto à nossa proposta concreta de iniciativa liberal na saúde. Ou seja, a iniciativa liberal acredita num sistema de saúde universal à semelhança do que existe, como referiste, na generalidade dos países europeus. Não queremos um sistema de saúde semelhante ao que existe nos Estados Unidos da América, como muita gente insiste em acusar-nos. Muito pelo contrário. O que nós queremos é um sistema de saúde assente em dois princípios: liberdade de escolha, em que nós escolhemos onde queremos ser tratados, e a universalidade, em que ninguém fica de fora do acesso aos cuidados de saúde, muito menos os que têm maiores dificuldades ou situações socioeconómicas mais debilitadas. E já agora vou aproveitar este tema também para fazer aqui um bocadinho de publicidade à IEL Oeiras, informando que muito em breve publicaremos nas nossas redes sociais uma entrevista feita ao Filipe Chartas de Azevedo, uma das pessoas que colaborou na proposta para a saúde da Iniciativa Liberal e que a irá explicar em detalhe. Portanto, peço-vos que fiquem atentos para não perderem mais uma iniciativa aqui da IEL Oeiras. Muito bem. Paulo, já estás calado há muito tempo. É a tua vez. Tens uma gorda também para nos apresentar, não é? Sim, tenho aqui também uma gorda, a última da noite, que é um artigo que saiu na revista Sábado, que estuda a assiduidade dos deputados na Assembleia da República e que destaca como um bom exemplo a assiduidade do João Coutinho Figueiredo, que esteve presente em todas as sessões plenárias. Bom, eu não sou à partida da opinião que fazer um bom trabalho ao nível de deputado implique forçosamente ter uma assiduidade de 100% em todos os plenários, que foi aquilo que o João Coutinho Figueiredo teve. Segundo, como diz no artigo, segundo a Sábado, 89 dos 230 deputados tiveram 100% de assiduidade, portanto assistiram aos 62 plenários que foram realizados desde o início da legislatura. Só que
É muito diferente ser um daqueles deputados que está sentado numa bancada que tem várias dezenas de colegas, que está lá apenas para cumprir escrupulosamente as instruções do seu líder de bancada quanto à intenção de voto, ou ser um deputado único de um partido que acabou de chegar ao Parlamento e cuja mensagem liberal choca claramente com a cultura política que é tradicional em Portugal. Portanto, efetivamente, o facto do João ter conseguido esta assiduidade é fantástico. Portanto, o João Coutinho Figueiredo, a sua equipa que lhe dá apoio no Parlamento, todos aqueles que no partido também contribuem à atividade do João no Parlamento, todos eles têm feito um trabalho excelente num combate político que, como nós todos temos visto, estamos a ver, tem sido frontal, mas também tem sido muito cordial. Tem sido duro, mas também tem sido muito informado, que tem muita substância, como nós vemos, mas que também tem muita emoção. Muitos das intervenções do João têm muita emoção. E, pois, com um aspecto fantástico e, para mim, complicadíssimo, que é a questão do tempo. Tudo isto, ou quase tudo isto, com intervenções de 1 minuto. Em cima disso, há um outro aspecto que eu acho que vale a pena também referir. É que o João Coutinho Figueiredo está aqui a dar um exemplo, não só aos colegas deputados, mas ao país. Que é o exemplo um bom exemplo, que é o bom exemplo de que a assiduidade, a resiliência, o trabalho duro que ele tem feito, é verdade que não são condições suficientes, mas são seguramente condições necessárias para que se faça a diferença e para que se mude mesmo a forma como se está a fazer política em Portugal. Obrigado, Paulo. Já agora um pequeno comentário sobre isto. Às vezes nas redes sociais há comentários: porque é que a Iniciativa Liberal votou assim ou votou assado, e porque é que votou contra ou a favor de algum diploma, cujo título indicaria que nós deveríamos estar de outra forma. E há uma explicação para isso. É que, ao contrário de muitos outros, a Iniciativa Liberal lê os diplomas e analisa-os. Eu vou dar um exemplo absurdo de coisas que não é exatamente esta que se passa, mas coisas que se passam na Assembleia. Por exemplo, imaginem um voto para salvar as focas. Claro que toda a gente diz: vamos salvar as focas, mas depois no texto, geralmente um deputado de um partido de extrema-esquerda escreve morte a Bolsonaro, porque anda lá a matar as focas. Algo assim, eu passo o exagero, o absurdo. Se a IEL votar contra esta notícia, o que vai aparecer nos jornais é que a IEL votou contra a tentativa de salvamento das focas. Isto passou-se com o estado de emergência. É que a IEL votou sozinha, e orgulha-se muito disso, ter votado contra o estado de emergência. A IEL não votou contra a luta ao Covid, pelo contrário. Votou contra o que estava escrito naquele decreto presidencial, que era um absurdo de limitação de liberdades individuais que não tinham nenhuma relação com a luta contra o Covid ou contra a pandemia. Absolutamente nada. E eu tenho algum orgulho de ver o trabalho que tem sido feito na Assembleia, não só pelo João, mas pela equipa dele, o Rodrigo, o Bernardo e a Carla, que nossa colega nestes 4 em linha, e que é absolutamente meritória, porque ele está sempre preparado e tem feito umas belíssimas intervenções. Eu sinto-me muito bem representado e julgo que todas as pessoas que estão no Iniciativa Liberal têm motivos para sentirem bem representadas. E pronto, parece-me que estamos a acabar o segundo episódio desta primeira temporada. E obrigado a todos, obrigado Paulo, obrigado André, obrigado Mariana. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Para a semana cá teremos 4 novos liberais da linha a debater os temas da semana. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.